aqui, queridos, olha lá. Filipenses 4:8, está aí? Vamos comigo lá? Eu vou ler na revista e atualizada, eu acho que está em outra versão ali, mas fica tranquilo, está tudo certo, acompanhe junto. Finalmente, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. Posso orar com você mais uma vez? Senhor Deus, tua palavra está aberta, Senhor, diante dos nossos olhos. Abre também a tua palavra no nosso coração, Senhor. Enche o nosso coração do fogo do Senhor. Enche o nosso coração da palavra do Senhor. Que essa palavra do Senhor venha quebrar tudo que não é teu no nosso coração. Venha mortificar a nossa carne. Venha matar o velho homem, Senhor. E faça surgir um novo homem firme, firmado na rocha, cheio de Cristo Jesus, ó Pai. Que a tua palavra nos inspire, nos transforme, fale ao nosso coração nessa manhã. É o que eu oro em nome de Jesus. Amém. O texto começa com a palavra finalmente. Finalmente. Por último, finalmente. O que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Paulo é quem escreveu esse texto. Ele está envelopando todo o ensino que ele fez aos filipenses. Ele está terminando a carta. Ele está dizendo, irmãos, de tudo o que eu falei, se eu disse tudo o que eu disse até agora, eu queria que você guardasse isso aqui que eu estou ensinando para vocês. Finalmente. É o ponto final. Ele está envelopando tudo o que ele disse. Essa palavra me faz ver o coração do apóstolo Paulo. Eu consigo perceber aqui um caminho. Ele está dizendo, o mais importante do que eu disse até agora é isso aqui que eu vou dizer. Finalmente. Finalmente. De onde vem a relação do apóstolo Paulo com a igreja? Interessante que o apóstolo Paulo planta a igreja em Filipos, e a história toda está narrada em Atos 16, depois de uma visão espiritual que ele tem. Em Atos, no capítulo 15, a palavra do Senhor ensina, Lucas, que se está narrando Atos, ensina que o apóstolo Paulo, ele tem uma grande discussão pelo bem do evangelho, mas uma separação de Barnabé. Barnabé vai para um lado com João Marcos, Paulo vai para outro lado com Silas, e ambos vão pregar o evangelho. E é interessante que o apóstolo Paulo, então, começa a fazer aquilo que Deus o havia chamado para ser, o apóstolo entre os gentios. Ele vai plantando igrejas e começa a pregar o evangelho até que ele chega a Troade. E em Troade acontece uma coisa fenomenal. O apóstolo Paulo tem duas experiências como essas no livro de Atos. A primeira em Atos 16 e a segunda em Atos 23, quando Paulo tem uma visão de que ele deve ir a Roma. Ele tem uma visão espiritual. Ele tem uma visão sobrenatural. Ele tem uma visão que não pertence à capacidade intelectual, ele tem uma visão que não pertence à capacidade de associar coisas lógicas com coisas lógicas. Ele tem uma visão de Deus, é o sobrenatural de Deus que fala ao seu coração. Em Atos 23, que ele deveria ir a Roma. Em Atos 16, ele vê um varão macedônio com roupas da Macedônia e diz ao apóstolo Paulo, este anjo do Senhor, passa a Macedônia e ajuda-nos. É interessante que todos os irmãos que estão com o apóstolo Paulo, diz a palavra de Deus que Silas e outros irmãos, imediatamente eles juntam todas as coisas. Em Troade, eles juntam todas as coisas e eles partem para o desconhecido. Eles partem para plantar igrejas apontados agora para a Europa. Antes apontados para o Oriente Médio, agora apontados para a Europa, para a Macedônia, para o desconhecido. A primeira cidade que eles chegam é Filipos. O apóstolo Paulo chega em Filipos, há um grupo de pessoas orando à beira do rio, sinal de que não existe sinagoga naquela cidade. Ele pregava primeiro nas sinagogas e depois para os gentios. Os judeus se reúnem na beira daquele rio para orar e ler a palavra do Senhor por falta de lugar. E ao pregar o evangelho, uma mulher chamada Lídia se converte. Toda a casa de Lídia é batizada. É agora filha do Senhor. A casa dela serve como base para a igreja. O apóstolo Paulo sai pregando o evangelho pela cidade, gente vai se convertendo. Uma moça segue o apóstolo Paulo o tempo todo, dizendo ele é um homem de Deus, ele é um homem de Deus. O problema é que essa moça é endemoniada. O apóstolo Paulo repreende aquele espírito imundo.
O espírito imundo é repreendido, a moça é liberta. O problema é que ela é uma escrava. Ela é uma vidente escrava. Ela é uma mãe de nada da antiguidade. Ela é uma vidente para fazer dinheiro para os outros. Aliás, deixa eu fazer um parênteses aqui. Existe muita gente que fica indo atrás dessa coisa de querer saber o futuro. Vai atrás de horóscopo, vai atrás de videntes, vai atrás de gente que vai ler a mão, que vai ler a sorte, vai atrás de magias para descobrir o futuro. Você sabe o que essas coisas vão fazer com você? Vão roubar o seu dinheiro e piorar a sua vida. Vão escravizar você, vão trazer para perto da sua vida demônios terríveis e vão fazer com que você se distancie de Deus. E esse futuro que você quer saber vai ser um futuro trágico, porque vai ser um futuro sem Deus. Era isso que aconteceu na vida daquela moça. Ela era escravizada por aqueles homens que faziam dinheiro por uma espécie de escravização espiritual na sua vida. O que acontece? O apóstolo Paulo a liberta, mas ele e Silas são presos. E agora eles não podem mais ter a liberdade de pregar o evangelho. Eles são açoitados e presos, e meia-noite. Interessante esse texto. Eles estão acorrentados na parte mais profunda daquela cadeia. E enquanto talvez você e eu estivéssemos murmurando ali, Paulo e Silas estão adorando a Deus. Eles estão orando e adorando a Deus, de modo que o Espírito Santo enche aquele lugar. As paredes começam a chacoalhar, as cadeias caem, as portas se abrem, eles estão livres. A palavra do Senhor ensina que o carcereiro, então, desesperado, ele lança sobre si a espada, e quando ele está prestes a se matar, porque os presos haviam fugido, o apóstolo Paulo, de dentro do cárcere, grita: não faça nada contra a sua vida, nós estamos todos bem. Sabe qual é o desfecho, querido? O carcereiro se converte. Aquele que antes açoitou, prendeu, agora cura as feridas de Paulo e Silas. Toda a sua casa é batizada naquela noite. Ele é transformado. A palavra do Senhor ensina que o apóstolo Paulo estabeleceu uma igreja assim, com sinais da graça, com sinais da cura, com sinais do milagre, com sinais da presença, com sinais do poder, com sinais claros da vida do Espírito Santo. O apóstolo Paulo está preso quando ele escreve essa carta. Ele não tem mais a liberdade, são cartas da prisão. Filipenses é uma delas. E ele começa escrevendo aos filipenses, dizendo: irmãos, no capítulo 1, fico impressionado quando leio essa carta, porque ele diz: eu quero, queridos, que o amor de vocês aumente mais e mais, e que vocês sejam cheios desse amor de Deus que transforma a vida, que vocês sejam cheios desse amor que transforma o coração. É em Filipenses que o apóstolo Paulo diz: se existe alguma coisa boa, se existe misericórdia, se existe compaixão, se existem ternos laços de afeto e misericórdia, seja isso que habite entre vós, que vocês vivam a comunhão do Senhor. É em Filipenses que o apóstolo Paulo fala que o morrer é lucro, mas o viver é Cristo. Em Filipenses que o apóstolo Paulo fala que aquele que começou a boa obra em nós é fiel para completá-la até o dia de Cristo Jesus. É em Filipenses que o apóstolo Paulo diz que Deus efetua tanto o querer quanto o realizar nas nossas vidas. O apóstolo Paulo ama tanto essa igreja. Ele diz: eu vou enviar a vocês Timóteo. Timóteo é mais novo, é um filho na fé, mas ele tem a sua fé comprovada, ele é um homem de Deus. E eu espero que ele vá encontrá-los e que ele confirme em vocês a fé, ensine o evangelho a vocês. É a Filipenses que o apóstolo Paulo diz: eu vou enviar a vocês Epafrodito, meu irmão, ali o termo é filéu, meu amigo do coração.
O amigo fiel que eu tenho, que quase morreu pregando o evangelho, que ama tanto vocês, que tem tanta saudade de vocês, eu vou enviar Epafrodito para que ele gaste um tempo com vocês, porque ele tem saudade de vocês. O apóstolo Paulo ama essa igreja, tem por essa igreja um profundo amor. Quer ver aquela igreja avançando, porque a igreja é parceira do apóstolo Paulo, desde o princípio, investiu financeiramente. É em Filipenses que o apóstolo Paulo diz: irmãos, eu sou grato a Deus, porque vocês desde cedo entenderam a missão, vocês desde cedo entenderam que vocês devem ser parceiros da missão, e enquanto eu não recebi recurso de nenhuma igreja, a igreja em Filipos nunca deixou de ser fiel, e se envolveu comigo, tanto quanto eu pregava o evangelho, quando agora nas minhas cadeias, vocês estão envolvidos. E por causa de gente como vocês é que eu posso dizer: tudo posso naquele que me fortalece. Não é que Paulo tivesse um poder sobrenatural que ninguém mais tivesse, que ele fosse um super-homem que aguentava viver tanto na escassez quanto na fartura. Não é isso. Paulo dizia: tudo posso naquele que me fortalece, porque a igreja era instrumento de Deus no fortalecimento do ministério do apóstolo Paulo. Você não é nada sem a igreja, ninguém é nada sem a igreja, queridos. Tudo posso naquele que me fortalece. É assim que eu vejo essa palavra, finalmente. Paulo está encerrando, ele está envelopando, ele está terminando, está dizendo: o mais importante é isso. Você e eu, queridos, temos momentos de finalmente também na nossa vida, não é verdade? A gente tem, como fala aqui na América, bottom lines. A gente tem alguns momentos que você para a vida e fala assim: espera aí, isso aqui está fazendo sentido ou não? Estou indo na direção correta ou não? Está entendendo o que eu estou falando, querido? Tem momentos que você olha para a educação dos seus filhos, momentos de finalmente, será que eu estou no caminho certo ou não? Será que tudo que eu venho construindo na minha vida está me levando para um caminho melhor? Está me levando para mais perto de Deus? Será que isso está conduzindo a minha casa, a minha família, as minhas finanças, o meu coração, a satisfação que eu tenho na vida? Será que isso está conduzindo a minha vida para um caminho melhor? Será que você e eu podemos olhar para a nossa casa e dizer: finalmente, queridos, o mais importante da nossa vida, o ponto que tem nos feito avançar, o ponto que tem feito a diferença na nossa vida, o ponto que tem motivado a nossa caminhada, o ponto que tem mudado, que tem inspirado, que tem enchido nosso coração de alegria, de esperança, o ponto que tem levantado a nossa vida, que tem valido a pena nesse lugar, é isso. Momentos cruciais de reflexão, de repensar, de envelopar a vida. Momentos que você olha para o passado com gratidão, mas olha para o futuro com tremenda esperança naquilo que Deus vem construindo na sua vida. Esse ano eu vivi um momento de finalmente na minha caminhada. Finalmente. Quando de repente, tem uma música tão linda do Stênio Marcius, né, que diz que Deus ele constrói a nossa vida como um tapeceiro. Já viu essa música ou não? Vai no YouTube lá, você coloca o tapeceiro, Stênio Marcius. A música é uma obra de arte. Deus, ele é um tapeceiro que... Já vê esse tapete de arraiolo, irmão? Já fez negócio de que tapete? Ponto cruz? Já fez ponto cruz? O ponto cruz do avesso é a coisa mais horrível do mundo. A linha passa para cá, para lá. Deus, ele constrói a nossa vida pelo avesso. Você sabia disso? Às vezes não faz muito sentido, vai cruzando linha para cá, tem um nó aqui, tem um corte ali, tem uma cor que não era para transpor, que não combina com a outra, não faz muito sentido. Mas lá na música do Stênio,
De repente o tapeceiro vira o tapete e você vê pelo lado certo. E quando se vê pelo lado certo, você vê a arte do tapeceiro. Você vê as cores explodindo, combinando as imagens, as figuras, e você fala, eu não sabia que era isso que estava sendo feito. Mas você viu pelo lado certo. Finalmente, é esse o momento, quando Deus mostra para você o que Ele tem feito, e você olha para toda a sua história e você fala, valeu a pena confiar no Senhor, valeu a pena esperar no Senhor, valeu a pena ser fiel ao Senhor, valeu a pena obedecer ao Senhor, valeu a pena pegar o carro na neve, e sair de casa, e trazer meus filhos. A gente estava num culto especial na igreja. E era uma noite de segunda-feira. Um culto especial. Um louvor maravilhoso. Uma noite fantástica. Terminou o culto. Meu filho, que tinha 17 anos na época, fala para mim assim, pai, vamos jantar? Falei, claro, né, filho? Eu cheguei em casa e vamos comer alguma coisa. Falei, não, pai, eu queria sair só o senhor e eu. Eu falei, claro, filho, vamos sim. Isso é quando? Não, hoje. Precisava conversar com o senhor. Então, vamos embora. Adolescente, quando quer conversar, amigo, ou ele quer pedir perdão, que é alguma coisa que fez errado, eu sabia, pepino, ou quer pedir dinheiro, ou quer pedir alguma coisa, sei lá o que veio aí. Onde é que você quer ir? Quero comer um hambúrguer. A gente foi comer um hambúrguer, numa hamburgueria legal lá, enfim. Pedimos o que tinha que pedir, e o Paulo falou para mim o seguinte, falou, pai, deixa eu te fazer uma pergunta. Como é que foi, pai, quando Deus chamou o senhor para o ministério? Minha espinha gelou, irmão. Gelou. Falei, será que Deus está chamando esse menino para ser pastor? Falei, por quê, filho? Porque eu não penso em outra coisa, pai, a não ser nas coisas de Deus. Eu não tenho outro prazer na minha vida, pai, a não ser gastar tempo com a palavra de Deus. Eu não sonho outra coisa na minha vida, a não ser viver para a glória de Deus. Eu não quero outra coisa, eu não tenho interesse em mais nada, Deus, que não seja o Senhor. Pai, eu acho que Deus está me chamando para ser um pastor. Pensa em 2 homens chorando dentro do restaurante. Falei, claro, filho, tem todo um processo na igreja presbiteriana. Não sou eu que decido que meu filho vai ser pastor. Falei, você submete seu filho. Filho, seu nome é o conselho da igreja. O conselho da igreja vai e aprova. Diz, ele está apto para o ministério. 17 anos, irmão. Mas não terminou. Ele tem que fazer o vestibular para entrar no seminário. O vestibular da Igreja Presbiteriana do Brasil é um dos mais complicados do Brasil, porque é o Mackenzie que faz a prova, principalmente a prova de português, um índice de reprovação de quase 50%. Você imagina o que é isso? 50% dos meninos que dizem, eu quero ser pastor, precisam passar primeiro no vestibular e não passam. Eles tentam 1, 2, 3 anos, isso é normal. É uma seleção intelectual primeiro. Faz o vestibular então, Paulinho. O conselho aprovou. Sabe o que aconteceu, irmão? Passou no vestibular. Ele tinha um exame do presbitério. Eu falei, bom, agora o presbitério é a palavra final. É a palavra final. Vai a comissão avaliar o Paulinho para ir para o seminário. Eu não posso fazer parte da comissão, porque eu sou o pai dele. Outros pastores vão lá. 2 pastores, 2 presbíteros, entram para uma sala, 2 horas. 2 horas de exame, perguntando sobre Bíblia, sobre a vida dele com Deus. O menino tinha 17 anos. Terminou, tomamos um lanche. O pastor que avaliou o Paulo me chamou no canto. Um intelectual, doutor em teologia, é pastor no Timor-Leste. Traduziu a Bíblia do português para o idioma no Timor-Leste. Um homem assim, fora da curva. Ele me abraça e fala assim, Juliano, você sabe que eu estava vendo seu filho ali?
e meu olho encheu de lágrima. O relator da comissão falou assim, porque eu também fui para o seminário na idade dele. Finalmente, irmãos, o dia que eu deixei meu filho no seminário, ele pegou a mala dele assim e foi embora, entrando para aquela casa de profetas. Eu ajoelhei do lado do meu carro ali no estacionamento e eu disse, Senhor, valeu a pena ensinar o evangelho para esse menino. Valeu a pena, Senhor, valeu a pena. Você precisa, querido, investir a sua vida no Senhor, para que esses momentos de Deus sejam revelados na sua história. E de repente você que está sofrendo hoje, você que está plantando hoje, você que não entende hoje, você que não sabe hoje, de repente veja pelo lado certo a beleza que Deus está fazendo. O derramar da graça, do poder, da sabedoria, da riqueza, da beleza do Evangelho de Deus transformando a sua história. O texto diz, finalmente, irmãos. Olha que coisa fantástica, irmãos. O apóstolo Paulo, queridos, antes de se converter, era um assassino. Você sabia disso? Atos 6, ele segurava as roupas daqueles que executaram Estevão. E ele assistiu friamente a morte de Estevão. Provavelmente ele ordenou ilegalmente, porque o Estado romano proibia o julgamento sumário de qualquer cultura. Ele teria que passar como Jesus passou pelo julgamento de Pôncio Pilatos. Estevão também deveria ser julgado, mas ele foi morto na rua. Assassinado no meio da rua. O apóstolo Paulo assistia à morte. Ele estava com uma carta para prender os cristãos. Quando ele caminhava para Damasco, ele se converte na porta de entrada de Damasco. O apóstolo Paulo é tão perigoso que os irmãos têm medo. Eles têm medo do apóstolo Paulo. Eles têm medo desse homem, de tanta violência que brotava do seu coração. Ananias, enviado por Deus, ele disse, Senhor, não vou não. E eu? Não vou. E o Senhor diz, vá, porque eu tenho para esse homem um plano. Ele foi chamado por mim para ser apóstolo entre os gentios. Você entende a força do que é o apóstolo Paulo? Chamar os irmãos de Filipos de irmãos. Só quem é crente, querido, entende isso. O valor da igreja, o valor dos irmãos na nossa caminhada, o valor da igreja nas nossas famílias, o valor das nossas famílias na vida da igreja. Só quem não foi irmão e tem a consciência de que agora é irmão, entende a obra sobrenatural de Deus que acontece na igreja. Fala aí para a pessoa que está do seu lado, você é meu irmão, você é minha irmã, você é meu irmão. Isso é fantástico, queridos. Isso é sobrenatural. Isso é transformador. Isso é profundo na nossa caminhada. Meus pais se separaram quando eu tinha 9 anos de idade. Nós morávamos numa pequena cidade no interior do Paraná. Nos mudamos para outra cidade do interior do Paraná, um pouco maior. Chegamos em Maringá. Minha mãe, minha irmã e eu. Nós fomos morar no último bairro da cidade. Depois do prédio que a gente morava, do BNH, Coab, sei lá o que você chama, aqueles prédios que cabe meia pessoa lá dentro, que no banheiro você tem que entrar na posição que você vai sair do banheiro, já tão pequenininho que é. Ou sendo de frente, de resto, enfim. Aí o que acontece? Pequeno apartamento. Depois do nosso apartamento, era uma plantação de soja. Era o final da cidade.
Já era uma fazenda, sei lá o quê, acabava a cidade ali. Só quem é muito pobre mora no final da cidade. Pelo menos no Brasil, aqui o subúrbio é chique. Minha mãe nunca abriu mão da igreja. Pensa numa mulher crente. A gente andava 2 quilômetros a pé para ir para a igreja. Na esquina de casa tinha uma igreja batista. Eu falei, mãe, vamos aqui mesmo. Aqui. Obrigava a gente de sapato. Não estou falando mal de batista, não, mas é que... whatever. Se tiver também, Deus abençoe. Mas não é a intenção do meu coração. Acho que o pastor não pregava bem lá. Acho que era isso que acontecia. A mãe obrigava a gente de sapato para a igreja. Tinha isso. Sapatinho Vulcabras, irmão. Tec, 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 tec. E a gente era presbiteriano, e a presbiteriana era longe para arrebentar. E ó, todo domingo. A igreja foi acolhendo a nossa família. Foi acolhendo a nossa família. A gente passou muita necessidade financeira. Eu olhava para os meninos na igreja, eu olhava aquele tênis assim, antigamente, olhava aquele tênis da OP, lembra da OP ou não? Tênis da OP, eu falava assim, cuida bem que vai ser meu esse troço aqui. Só usava dos outros, meu amigo, eu usando, acabava a camisa ali, botava aqui, vamos embora, Deus é maravilhoso. Era longe, terminava o culto, os irmãos falavam assim, não, entra aqui, vamos embora, vamos de carona. Belina, lembra da Belina? Abriu o porta-mala, entrava aquela molecada no porta-mala da Belina, e ia embora, numa festa dentro daquilo lá, a igreja acolhendo a gente. Todo sábado tinha futebol na igreja, era uma chácara 20 quilômetros da cidade. Irmão, não tinha telefone, não tinha WhatsApp, não tinha como combinar, não tinha nada. Todo sábado, 3 da tarde, chovesse ou fizesse sol, tinha um irmão lá na porta de casa falando, vamos, Juliano, jogar bola? Eu não tinha um pai para me levar para jogar futebol, mas eu tinha muitos pais na igreja. Mas eu tinha muitos pais, muitos tios, muitos amigos, muitos irmãos que foram investindo na minha vida, na vida da minha irmã, e aquilo foi enchendo o nosso coração de alegria. Foi enchendo o nosso coração de paz. Quantas vezes, irmãos, eu lembro disso, quantas vezes batia na porta de casa, era a SAF, com cesta básica, eu fazia uma festa, a turma tem vergonha de cesta básica, de receber ajuda, irmão, larga a mão de ser tonto. A beleza do evangelho é isso, é você abrir o seu coração e se deixar abençoar. E quando você tem para abençoar, a beleza é você abrir o seu coração e abençoar os seus irmãos. Esse banheiro aqui da igreja é para alguém levantar e falar assim, ô pastor, pede mais não, que eu dou esse banheiro em nome de Jesus. Porque eu posso, porque eu tenho sido abençoado. Essa é a beleza dos irmãos, porque a gente olha um para o outro e não há barreira entre nós. Essas barreiras que existem, elas são mundanas, elas não são de Deus, elas não são do Evangelho. E você sabe por que essas barreiras existem? Porque o nosso coração muitas vezes não está cheio das coisas de Deus. É isso que Paulo fala. Tudo que é bom, tudo que é agradável, tudo que é perfeito, tudo que vem do céu, isso precisa encher o seu coração. E quando isso enche o seu coração, acontecem as duas coisas. Vem finalmente, você vê o lado certo de Deus na sua vida e você começa a perceber a riqueza que é a vida na igreja. É ou não é maravilhoso? O texto termina. Tudo o que é do céu, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Sua cabeça precisa mudar. Você sabe por que você sofre? Porque o seu pensamento está cheio de coisas que não são de Deus. O medo não é de Deus. Baixa estima não é de Deus. A ansiedade não é de Deus. A inveja não é de Deus. A solidão não é de Deus.
Os sentimentos de derrota, eles não são de Deus. Esse sentimento de que você não é ninguém, isso não é de Deus. Isso não pode encher a sua mente. O que tem que encher a sua mente, querido, é o céu. É o céu que precisa encher a sua mente, porque quando o céu enche a sua mente, o seu coração é cheio e os seus passos são passos do céu na terra. Como é que você enche o seu coração no que é de Deus? Isso é tão simples, querido. Primeiro, você precisa debruçar a sua vida nesse livro aqui. Você precisa mastigar a palavra de Deus. Ô pastor, mas eu não tenho tempo. Arruma tempo, querido. Arruma tempo. Acorda mais cedo. Dorme mais tarde. Coloca a Bíblia para você ouvir. Coloca a Bíblia para você ouvir no seu fone de ouvido sem fio, que você anda o dia inteiro ouvindo porcaria aí. Coloca a Bíblia para você ouvir aí, a Bíblia. Vai no seu aplicativo, dá play, ouve a Bíblia. Leia a Bíblia. Eu não entendo. Pergunta para quem entende. Leia a Bíblia. Vai enchendo o seu coração de Deus. Vai enchendo o seu coração de Deus. Vai enchendo o seu coração de Deus. Faz um mês, querido, que eu estou lendo Filipenses todo dia. Todo dia eu leio Filipenses todo dia. E Filipenses está enchendo meu coração, enche meu coração. Um dia Deus fala uma coisa, outro dia Deus fala outra. Filipenses, eu estou cheio da palavra de Deus. Agora, como é que se você é cheio, se você não coloca a palavra de Deus para o seu coração? Quando você lê a Bíblia, você começa a conhecer a Deus, querido. Você começa a conhecer o propósito de Deus, a vontade de Deus, o querer de Deus, o ser de Deus, o Senhor. A palavra de Deus diz que Deus é poderoso, querido. Deus é fogo consumidor. Deus é fogo consumidor. E a gente se relaciona com um Deus muito pequeno, porque a gente não conhece Deus. E se você soubesse de fato o tamanho de Deus, a sua postura seria totalmente diferente. Num culto como esse, querido, Deus está aqui. Deus está aqui. E quem é que pode deter o agir de Deus? Quem é que pode frear o agir de Deus? Quando você lê a Bíblia, você conhece Deus. Segundo, você precisa orar. E eu não falo de você orar antes do almoço, não, querido. Eu não falo de você. Você precisa ter uma vida de oração. Coloquei um propósito de Deus, irmão, de orar 1 hora por dia. É tenso. Sabe por quê? 10 minutos acaba o assunto. Você faz sua listinha de oração, 10 minutos você orou, todo mundo. Todo mundo. Todo dia. Meu relógio desperta 12:00. Orar pela Zona Leste de São Paulo. É o nosso propósito hoje de vida, que Deus avive aquele lugar todo dia, 12:00. Todo dia, 12:00. Toco o despertador. De onde eu tiver, irmão, se eu puder ajoelhar, eu vou ajoelhar. E eu vou gastar uns 15, 20 minutos de oração todo dia. Você sabe por quê? Porque quando você ora, você experimenta Deus. Quando você lê a Bíblia, você conhece Deus, mas quando você ora, esse ser de Deus começa a manifestar a sua graça na sua vida. Esse ser de Deus começa a manifestar a sua presença na sua vida. Esse ser de Deus começa a revelar o seu amor. Esse ser de Deus começa a conectar coisas na sua vida. Esse ser de Deus começa a abrir a janela dos céus e derramar bênção sobre a sua vida. E você nem sabe de onde está vindo, mas Deus está abençoando, porque ali tem um crente orando, tem um crente buscando a Deus, ele está buscando ao Senhor, ele aprendeu a jejuar, ele aprendeu agora a orar, ele aprendeu agora a devocionalizar a sua vida, a colocar a sua vida prostrada diante do Senhor, desse Deus grande que tudo pode. Como é que você enche a sua vida de Deus em último lugar? Quando você começa a desfrutar, essa é a parte mais top, das top de todas, desfrutar das bênçãos de Deus. A vida de muita gente é travada. Você já conheceu gente travada ou não?
finanças travadas, casamento travado, educação de filho travado, a empresa não vai para frente, travado, o trabalho não sai do lugar, travado, parece que não tem uma ideia boa na vida, travado, não sai, não vem satisfação na vida. Começa a comprar coisas, compra. Olha, tem um monte de coisa em volta, mas não tem alegria, mas não tem prazer, mas não tem satisfação. Não tem satisfação. Por quê? Porque não aprendeu a viver nessa dimensão, querido. Desfrutar das bênçãos de Deus é privilégio daquele que tem o céu na mente, daquele que tem o coração cheio do céu e que vive para a glória de Deus. Amém. Queria orar com você no final dessa mensagem. Quem sabe a sua vida seja um momento assim de finalmente. Quem sabe Deus está te mostrando o lado certo hoje. Quem sabe a sua vida está do avesso, não é verdade? Com tantas coisas em aberto, com tantas coisas para resolver. Quem sabe hoje você possa orar a Deus, falar: Deus, me mostra o lado certo, Senhor, me mostra o que o Senhor está fazendo na minha vida. Revela o teu amor, Senhor, revela a tua graça, revela, Senhor, as cores da tua graça e do teu poder, Senhor, na minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Segundo lugar, talvez você precise dar um passo hoje e dizer: eu preciso ir para mais perto dos meus irmãos. Eu tenho servido pouco, eu tenho caminhado pouco, eu tenho andado pouco nessa direção da graça, do poder, do amor de Deus que manifesta na igreja. Quem sabe você nessa manhã, querido, precisa colocar a sua vida diante do Senhor e dizer: Deus, manifesta o teu poder e a tua graça na minha vida, através da vida dos meus irmãos. Me ajuda, Senhor, a ser uma bênção. Me ajuda a abrir no meu coração, Senhor, para que eu seja uma bênção na vida dos meus irmãos. Me ajuda, Senhor, a abrir o meu coração e deixar com que o Senhor abençoe a minha vida através das vidas dos meus irmãos e viver essa plenitude do Senhor na igreja. A glória de Deus se manifesta na igreja, em Cristo Jesus, na igreja. Quem sabe nessa manhã, querido, você está querendo dizer assim: sim, Deus, destrava a minha vida, Senhor. Me faz desfrutar das bênçãos do Senhor. Me faz andar por esse lugar, Senhor, desfrutando das tuas bênçãos. Percebendo que em cada curva, que em cada detalhe, que em cada circunstância, que em cada pequena coisa, Deus está ali derramando a sua graça, o seu poder, a sua vida, a sua bênção sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre os meus filhos, sobre o meu trabalho, sobre tudo que é meu. Amém, Jesus. Amém, meu Deus. Obrigado. É uma dimensão nova, irmão. É uma dimensão nova. Feche os seus olhos, querido. Começa a orar. Peça isso para Deus em nome de Jesus. Se você tiver liberdade, pode levantar a sua voz, não tem problema nenhum. Se envolva nisso aqui que está acontecendo aqui, querido. Se envolva nisso aqui que está acontecendo aqui. Peça as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Não tem pecado nenhum nisso. Diga: Senhor, derrama da bênção da tua presença na minha vida. Deus, o Senhor está vendo a minha história. O Senhor está vendo, Senhor, as faltas que existem no meu coração. Derrama a tua bênção sobre a minha vida, Senhor, em nome de Jesus. Eu preciso do Senhor, ó Pai. Preciso do Senhor, ó Deus. Tua vontade traz paz ao coração. Tua vontade traz alívio para a alma. Tua vontade me aproxima de ti e me faz caminhar seguro. Vamos ficar em pé, queridos, canta. Tua vontade traz paz ao coração. Diga: tua vontade traz, a tua vontade traz, tua vontade me aproxima de ti e me faz caminhar.
Essa é a parte que eu gosto. Mesmo que eu não possa entender, e você não vai entender, querido, todos os detalhes da minha vida. Uma coisa você precisa entender, mas uma coisa só eu sei: estou seguro em tuas mãos. Levanta a sua mão, querido, levanta a sua voz, adora o Senhor nessa manhã e canta. Não temerei, não temerei, estou seguro em tuas mãos. Não temerei, não temerei, estou seguro. Detalhes, queridos, são detalhes, todos os detalhes. Finalmente, o importante é isso aqui, ó. Mas uma coisa só eu sei. Onde você está? Nas mãos do meu Jesus, nas mãos do meu Jesus. Fica de pé, que vou pedir para o nosso pastor Manuel orar por nós essa manhã, abençoar as nossas vidas e selar essa palavra com a bênção do Senhor. Amém, em nome de Jesus. Pai, nós te agradecemos tanto por esse momento aqui. Te agradecemos tanto pela tua bondade, pela tua palavra que vem sobre nós. Nós te agradecemos porque o Senhor falou conosco nessa manhã de uma forma tão linda, tão poderosa, tão maravilhosa, tão inspiradora, tão desafiadora, tão transformadora. Pedimos a tua graça sobre a vida do pastor Juliano, seu ministério, sobre a Ana, sobre os meninos. Pedimos a bênção do Senhor sobre aquela igreja ali em São Paulo e sobre a nossa comunidade aqui, ó Deus. Nós pedimos a mão do Senhor, a mão do Senhor num tempo onde tantas pessoas acham que a igreja é um adendo na vida delas, que é um descartável, Senhor. Pai, aprendemos a viver a vida do Senhor em comunidade, entender que o Senhor nos chamou para isso, para estarmos juntos, para vivermos juntos. Louvado, bendito, adorado seja o nome do Senhor, e que haja muita transformação em nós a partir dessa manhã, pelo que aprendemos da tua palavra. Se há alguma coisa boa, louvor, gratidão, alegria, que seja isso que ocupe o nosso pensamento, Senhor. Nós oramos no nome de Jesus. Irmãos, eu levanto as minhas mãos sobre a nossa comunidade, e a bênção do Senhor é para que Ele levante o rosto dele sobre nós, tenha de nós misericórdia, exalte o seu rosto sobre nós e nos dê shalom, a paz que excede todo entendimento, que guarde, irmãos queridos, a nossa mente, o nosso coração em Cristo Jesus. Não somente nessa manhã, mas todos os dias da nossa vida, não somente aqui na New Life Church, mas pela família do Senhor espalhada na face da terra, até o dia que nós estaremos com Ele na eternidade. Você pode dizer amém? Amém, louvado seja